Vamos lá, nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam. E com certeza também, Senhor, nós agradecemos a presença do nosso companheiro Humberto, que deve com certeza estar nos ajudando nesta tarefa. Também, Senhor, rogamos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui neste momento para participar. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que estiverem adoentados, enfermos, e por nós também, Senhor, que as nossas enfermidades possam ser minoradas ou completamente curadas, Senhor. Agradecemos a Tua presença e também pedimos, por último, pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil, Senhor, que Tu possas cada vez mais estar assistindo esses dois, a fim de que, Senhor, a nossa alegria seja maior. E assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite de hoje, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos protejam, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, o nosso estudo de hoje nós vamos continuar o item 12 do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Então vamos lá. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos. Mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente refletir. No início, ele diz que os homens fortes se armam, né? Aliás, os homens fortes e os homens fracos, como diz o texto, todos eles têm armas. As dos homens fortes são as armas materiais, e as dos homens fracos são as armas das virtudes, dos bons exemplos, né? Dos argumentos precisos, de mostrar-nos o caminho. Então, os homens fracos são aqueles que são derribados, entre aspas, são sacrificados, entre aspas, pelos homens fortes, os poderosos. Por exemplo, nós temos muitos: Jesus, Sócrates, João Rus, Joana d'Arc e outros grandes membros das missões importantes que foram derribados. Ou seja, homens fracos, mas que mostraram, através dos seus exemplos e da sua brandura, da fé e do seu empenho em determinadamente seguir os seus preceitos, mas eles foram vencedores, apesar de serem vencidos. Então, meus irmãos,
O que o texto está querendo nos dizer? Com esta, com esta entrega dos missionários, eles estão praticando o sacrifício em prol do próximo, mostrando ao próximo o caminho que se deve seguir, através da ajuda ao próximo, do exemplo, a fim de que a gente realmente tenha condições de seguir os seus caminhos. Por isso é que ele diz no texto que a caridade é a virtude fundamental, né? Então, esta virtude fundamental, ela vai se espalhar por todo o planeta Terra, e dizendo que sem essa caridade, ou sem essa virtude fundamental, principal, ninguém, aliás, as outras virtudes não existem. Então, a caridade é a mãe, é a produtora de todas as outras virtudes. Todos os nossos bons exemplos, todos os nossos sentimentos positivos, eles são elementos que surgem da caridade, que é a virtude principal. Por isso é que este livro que nós estamos refletindo, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, não podemos sair dessa situação, porque ela é que vai nos conduzir à verdadeira perfeição. Comentários? Eu só chego a pensar, Rubinho, uma coisa. Se Jesus, Sócrates, esses homens todinhos foram fracos, imagina eu, viu? Como é que eu não sou? Precisaram passar por tudo aquilo para poder se tornar forte. Por isso que tem um ditado que diz assim: para ser forte, para ser grande, tem que ser pequeno primeiro, né? Você tem que ser pequeno. Então Jesus deu o maior exemplo disso. Ele foi pequeno, se igualou a nós, e depois que ele morreu na cruz, foi que a gente começou a valorizar, porque naquele tempo a gente não valorizava ele de jeito nenhum. Tanto é que o levamos até o sacrifício, né? Inocente que ele era, levamos até o sacrifício. Na realidade, nós assassinamos, eu digo todos nós, assassinamos Jesus. Assim como os outros mártires, né? Tiveram que provar exatamente através pela morte para poder dar o exemplo, né? Muito bem. Caridade é o mesmo que amor? É o mesmo amor? Que bela pergunta. Nonato quer falar? Diga, Nonato. Não, Sem responder. A caridade não só o amor, como o amor é a caridade. É um sentimento sublime que, para alcançar ele, nós temos que ter amor. E se ter amor, tem que ter a caridade. São duas coisas que se complementam. Tá. É porque quando pelo menos assim, eu sempre vi assim, faça isso por fulano, por caridade, né? Aí eu sempre associei caridade com uma espécie de ajuda que a gente prestava a qualquer pessoa, seja lá uma grande ou uma pequena ajuda. Será que caridade é o mesmo que amor? Por isso que eu estou perguntando, que eu não sabia se era a mesma coisa. Mas agora eu sei que é. Obrigada. Então, olha só, deixa eu só ajudar também o Nonato na resposta e para a gente refletir a coisa a respeito. Bom, a caridade é o amor em ação, porque existe o amor estático. O amor estático é aquele que ama, mas não ajuda. E a caridade é o amor em ação, ou seja, a caridade envolve também o amor. Faz com que esse amor que está parado, que está estático, se movimente em direção ao outro, em direção ao próximo. Ok, então, se eu amo meu irmão, eu vejo ele numa situação difícil, a primeira coisa, o primeiro sentimento é o meu irmão, eu amo.
em seguida, o que eu posso fazer para ajudar pelo meu irmão, né? Muito Qual é a ajuda que às vezes eles estão pedindo, né? Ou às vezes a pessoa nem pede, mas aí vem aquela pergunta: o que eu posso fazer pelo meu irmão, né? Então, é o amor Na fazendo uma prática. ação, na prática. O amor na prática, muito bem colocado. Valeu. O amor na Amém. prática. A caridade é o amor na prática. Muito bem. Eu quero só Diga. dizer que a primeira coisa que eu aprendi no Espiritismo, eu não lembro qual é, que eu sou muito. Meu problema com meus colegas é que eles querem que eu decore capítulo, coisa, eu não sou muito disso, não. Eu decoro foi a mensagem, né? E uma questão muito linda que eu vi logo, não lembro qual era o item, essa questão de que a gente faz muita oração. E aí, pessoas, com todo respeito às outras religiões, aquela questão de pessoas que se isolam só para orar, né? E não querem entrar em contato com as outras pessoas. E no Espiritismo você aprende que se você não tiver esse contato, você não tem como crescer, se você não interagir, se você não conviver, se você não, né? E a gente também vai entendendo que é nas relações com o outro que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente pratica a caridade. E só frisando que a gente já até estudou essa questão da caridade, que ela não é só material, ela é moral, a caridade é feita de diversas formas, mas um grande aprendizado é esse: amar o meu próximo, fazer alguma coisa pelo meu próximo, e que só assim eu cresço, só assim eu pratico a caridade. Essa é o que eu tinha a dizer. Muito bem colocado. Valeu. Muito bem. Muito bem colocado. Então, olha só, orar apenas não basta. Orar apenas não basta. Porque, olha só, Jesus nos dá um recado com relação a isso. Ele diz o seguinte, olha o recado que ele diz para nós: vigiai e orai. Ele não diz orai e vigiai. Interessante que ele falou primeiro vigiai e orai, a fim de que não caíssemos em tentação. Então, o orar não basta se a gente não vigiar. Porque o vigiar é a ação, é o trabalho que a gente faz para ficar de olho, observando, trabalhando para que a gente não possa cair na tentação. A gente ora, mas tem que observar aquilo que está nos fazendo tentar cair em tentação, e a fim de que a vigiar o quê? Tentar superar a tentação. Até porque, senhores companheiros, amigos, a tentação está em nossa volta o tempo todo. E são as mais variadas as tentações. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, quando ele disse assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele está dizendo qual é a tentação aí? Ele está especificando? Não. Isso significa dizer, meus amigos, que é qualquer uma. Desde o não poder tomar açúcar e toma, até o roubar milhões, né, dos cofres do governo. Ou seja, entre comer açúcar sem poder e roubar sem poder milhões, e fazer outras coisas nesse intervalo sem poder, que não é da nossa alçada, não é da nossa competência, é indigno, estamos indo de encontro à lei divina, a gente, né, precisa estar de olho, porque as tentações são enormes. São enormes. E aí a gente precisa estar atento. Muito bem. Nonato quer falar? Não, Rubim, não. Tá. É boa colocação. Tá, então vamos lá. Continuando a leitura. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais
pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração dissociente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra esta doce carícia, a caridade? É uma coisa mais linda. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino mistério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenho. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Olha só, São Vicente de Paulo é um dos espíritos encarregados da codificação, encarregados da materialização da codificação. Este espírito, como Santo Agostinho, como Sócrates e Kardec, logicamente encarnado, e outros grandes luminares, estavam por trás dessa codificação, que foi Kardec ajudado por eles, a fim de que essa obra fosse realizada. Então, este Vicente de Paulo é um dos grandes espíritos, é um dos espíritos de escola, que nos vieram trazer, através dos médiuns e através de Kardec, essa maravilhosa doutrina que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo. Então, o que é dita aqui no finalzinho, aqui no início da segunda parte? A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do Criador. Aqui o que está querendo dizer? Que em todos os mundos existe, qualquer que seja o mundo, existe a caridade. Porque o Criador é a própria caridade em si. Deus é amor. João não diz que Deus era amor? O Evangelho, o Novo Testamento. Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é o maior dos sentimentos. E esse amor de Deus, ele pratica, ele distribui em termos de ajuda, em termos de organização e proteção e de todo o universo, inclusive nós. Vocês lembram do povo eleito Israel? Lembra? Sim. Aquele povo Israel era o povo eleito de Deus, estava constantemente envolvido e protegido por Deus, pelo anjo do Senhor. E essa proteção era grande demais. Mas, de vez em quando, o povo hebreu, os israelitas, eles faziam algumas coisas erradas. Isso. E por conta destes erros, que era livre-arbítrio dele, do povo, por conta desse livre-arbítrio, Deus os castigava. E a gente está estudando, está lendo, está refletindo sobre a Bíblia, a gente percebe lá que toda vez
que o povo israelita fazia uma coisa errada, saía do caminho, do trilho. saía do trilho, isso, palavra mais certa é essa, saía do trilho, o que acontecia? Deus mandava uma praga, mandava uma pandemia, mandava um problema, etc, etc, para que o povo sofresse. Isso significa dizer que nós que somos pais, mesmo amando os nossos filhos, protegendo os nossos filhos, de vez em quando a gente castiga. Ó, todo mundo aqui é pai e mãe e sabe disso. Apesar do amor nos nossos filhos, que são os eleitos, nossos eleitos do coração, olha só, se eles erram, estão fora do rumo, saem do trilho, nós castigamos, entre aspas. Não é verdade? Pronto. Este é o símbolo que Deus nos dá, é a simbologia que Deus nos dá na Bíblia com relação ao povo de Israel. Aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo, né? Mas para representar que não adianta a gente sair da linha, porque ele não vai perdoar. Ou seja, a lei não perdoa as nossas falhas. Mesmo nos amando, Deus deixou a lei na nossa consciência, e essa consciência nos acusa e nos pune. Esta é a simbologia daquele Deus cruel que tem lá, que não perdoa. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar? Deus é amor, mas é justiça também, né? A gente sempre ouve isso. Amor, mas é justiça. Porque naquele tempo era certeiro fazer, era certo fazer essas coisas, porque o povo era muito rebelde. Mas apesar de ser rebelde, o povo israelita, apesar de ser rebelde, eram obedientes. E através dessa obediência que Deus perdoava muitos erros, deixava passar muitos erros naquele tempo, né? O próprio erro de Moisés, se a gente for relatar quanto Moisés ele errou em muitas coisas, né? E foi passado a mão por cima, né? Por quê? Porque Deus... Aí me lembra uma passagem de Chico, que Chico dizia assim, chamou Emmanuel e disse assim, Emmanuel, por que eu não sou digno de ser curado? Que eu estou com problema nos meus olhos. Aí a mãe disse assim, curado? O que diz as escrituras? Chico. Aí Chico disse assim, ninguém é curado de ninguém passa por provação à toa. Todos nós estamos... Jesus dizia, eu te aliviarei, não foi dizer que eu te curo. Porque nem Jesus tinha esse poder de curar, porque isso aí é uma carga que pega em cima de cada um, né? Então, naquele tempo, o Deus de Moisés, ele passava muito a mão por cima de Moisés, mandava matar muita gente, fazia coisa. Por quê? Porque a disciplina reinava ali naquele povo, através de Moisés. Se ele não usasse da disciplina, jamais aquele povo ia obedecer. Ele era um general na frente da batalha. E o general tem que estar a disciplina, tem que ser o exemplo de tudo. Até hoje em dia a gente sabe que para a gente ser um bom pai, a gente tem que dar o exemplo para o filho, porque o filho vai olhar o que tu faz. Ele vai copiar o que você faz, o que você diz. E você começa, você fala só besteira e só fala palavrão, ele vai se criar falando palavrão. Se você é um pai que desobedece tua mãe, ele vai criar esse perfil de desobedecer o pai. Então, tudo é disciplina. Naquele tempo, até hoje, a virtude que fica para nós é a disciplina. Se não tiver disciplina, é por isso que existe os exércitos hoje, para a guerra, existe luta, porque causa da disciplina. Se você não servir o quartel, se você não tiver, é aí que se aprende a disciplina. Então, tudo isso é a disciplina, obedecer, disciplinar. E aí sim, quando a gente ora e pedir para o Pai
no Pai Nosso primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo que seja o espelho para você poder dar o exemplo. Se você não for o espelho, você não pode dar exemplo, nem pode dizer assim, você tem que amar a Deus. Então você tem que se colocar na frente de tudo. Hoje em dia é isso aí, o exemplo que ficou daquele tempo. Disciplina, obediência. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, olha só. Nonato falou a respeito de cura. Ninguém pode ser curado se não tem mérito. Primeiramente. Exatamente. Agora, se tiver mérito, será curado. No caso que ele citou do Chico Xavier, não, o Chico Xavier teria que passar por aquela situação. Aliás, todo mundo, todos nós do planeta Terra, todos, sem exceção, nós sofremos. Com certeza. E não somos privilegiados. Começa por aí. Porque o cara é espírita, é trabalhador, pratica caridade, não sei o que e tal, faz todos os seus deveres e tal. Mas isso não significa que ele não tem que sofrer para poder pagar os seus débitos anteriores. Se burinar, né? Se burinar, isso. Pronto. Porque o objetivo do planeta... por que todo mundo sofre? Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações onde predomina enormemente o mal. Se o mal está quase 100%, 90%, o mal predomina sobre a Terra, então, meus amigos, é um planeta que tem que haver muito sofrimento, muita dificuldade. Agora, a caridade como sendo o elemento capaz de nos elevar, capaz de revolucionar o planeta, ela é um elemento que está à nossa disposição o tempo todo. A todo momento da nossa vida, alguém falou ainda agora em se exilar, Marlene, exilar fazendo prece. Não, ninguém pode ficar isolado. Se isolar é o contrário à lei divina. Porque a lei divina diz que nós somos animais sociáveis e a gente tem que se juntar, tem que conviver a fim de que a gente possa evoluir. A gente só evolui convivendo. Conjunto. Portanto, nós não podemos nos isolar a pretexto de orar pela humanidade em prece. Não podemos. É um erro. Deus não aceita. O negócio é o trabalho da caridade direto, tete a tete com o necessitado. Não é ficar isolado e dizer, não, Deus vai me salvar porque eu estou orando pela humanidade o tempo todo, o dia todo dia. Não, não é bem assim, não. A coisa não é bem assim. Porque Jesus, contou um monte de parábolas com relação à ajuda ao próximo. Em especial a parábola do bom samaritano. Ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso, ajuda-te, o céu te ajudará. O bom samaritano é um exemplo que Jesus deu, principal exemplo das suas parábolas, um dos principais exemplos, com relação à caridade. Então, meus amigos, o que a gente tem que fazer? O que Jesus está contando, o que Jesus está dizendo para a gente fazer. Não podemos nos isolar. O papel, o resultado, a coisa que nós devemos fazer é a caridade. Aí pronto, a gente pratica a caridade e a gente tem a oportunidade a todos os instantes da nossa vida. Porque a gente vive rodeado de gente. Muito bem, então vamos lá. Alguém quer falar mais? Marlene e Valdirene? Não, eu não. Tá ótima a explanação de vocês. Perfeito. Para mim. Pode seguir, pode seguir. Então vamos lá. São Vicente de Paulo. Agora nós vamos para o item 13. Este item 13, esse texto aqui é muito lindo, pessoal. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me.
pois conheço a meta a que deveis todo visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para saciá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tirados do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e estendeu ao espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Ali os vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis dizer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanta bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, espalhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atirei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaudível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação. Eu sou a caridade. Mensagem de Carita, martirizada em Roma, Leão, 1861. Meus amigos, meus companheiros, que texto lindo, maravilhoso. Lindo. Olha só, esse texto aqui, ele é um dos mais belos textos deste evangelho, desse livro, um dos mais belos textos que temos aí. Posso até arriscar dizer que é o mais belo de todos, mas é lindo demais esse texto. Então, o que o texto está dizendo? Que a caridade, ela se infiltrava no seio dos companheiros necessitados e lhe inspirava, olha só, lhe inspirava coragem. Tende bom ânimo, que Deus está com vocês, Deus está convosco. E eu, a caridade, ia inspirar aqueles que poderiam ajudar essas pessoas, a fim de que eles se deslocassem de onde eles estavam, até que pudessem realmente praticar a ação mais meritória de todas as ações, que é a caridade. Ou seja, a caridade invisível, né, está no coração de todas as pessoas,
nos que podem, soprando nos seus ouvidos, dizendo: ajudai, ajudai. E os que estão necessitados, dizendo: coragem, a ajuda vem, porque Deus está no controle de tudo. Esperai, tende paciência. Então, meus amigos, a caridade está em todos os locais, só esperando uma oportunidadezinha de inspirar ambos os lados, aqueles que podem mais e aqueles que são os mais necessitados. E entre os que podem mais e entre os necessitados, ela, com o seu trabalho maravilhoso de influência, ela faz com que todos se movimentem a fim de receber a maior das virtudes em seus corações e em seus ambientes de vida. Comentários? Eu tenho muitos comentários sobre isso aí, mas vai lá, Valdirene. Diga, Valdirene. Não, eu só ia elogiar, porque eu mesmo ainda não tinha visto um texto tão bem elaborado, de uma forma assim tão sucinta, tão clara, sobre a caridade. Estou aqui ainda degustando. É supimpa, o texto é maravilhoso. Toda vez que eu leio o Evangelho, que eu passo por esse texto, meu Deus do céu, parece que eu renovo 200 anos depois. Mas muita coisa. E renovo assim, em pensar que eu ainda não fiz nada ainda. Que eu sou um zero à esquerda e preciso alcançar pelo menos zero para eu poder estar puxando. Porque é uma coisa que a gente lê e sente na pele, que a gente não fez ainda nada, que a gente está ainda mergulhando, procurando ar e não encontra. Apesar de toda a fé que a gente pensa que a gente tem, na realidade, a gente só começa realmente a ter fé, realmente, quando a gente coloca a caridade, com o título do texto: não faça com a mão esquerda o que não pode fazer com a direita o que se a esquerda souber, né? Então é o inverso, eu estou trocando as bolas, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer aos outros. O nosso segredo está exatamente no nosso próximo e a gente não enxerga nisso. Enquanto a gente não arregaçar a manga e procurar ajudar o nosso próximo, a gente ainda não fez nada. Não se fez nada. Como Marlene falou lá no princípio, lá que a pessoa tem que se isolar para poder orar. Está errado, isso chama-se egoísmo. Jesus foi bem claro, a gente tem que propagar o evangelho. Qual é o evangelho dele? Ajudar. Jesus perdia muito tempo. O trabalho de Jesus era auxiliar os leprosos, curar os leprosos, enxugar as feridas das pessoas. E a gente enxuga alguma ferida? A gente faz aumentar as feridas de cada um, acusando, denunciando, e aí vai estrada dentro, né? Que a gente, enquanto não olhar para o nosso próximo, não ver o nosso próximo, não como adversário, mas como pessoas realmente, como irmãos que precisam, a gente não fez nada. Esse é o amor que eu chamo, é o principal, que é o amor, é a caridade praticada. Se não for praticada, não é caridade. E se não for amor, não tem caridade. Muito bem. Marlene, alguma coisa? Só dizer que cada dia que a gente chega à noite e faz aquela reflexão, meu Deus, o que eu já fiz, a gente percebe o quanto a gente ainda tem por fazer. Mas que a gente também preste muita atenção às intuições, aos estímulos, que muitas vezes você nem percebe, mas alguém, justamente o texto fala, alguém está ali te falando, olha, vai conversar com fulano, vai ajudar fulano, que muitas vezes a gente não presta atenção, que a gente está sendo o tempo todo
motivada, justamente essa questão, motivada a ajudar alguém, motivada a procurar alguém, motivada a ser útil. E a gente, tanto na nossa questão de olhar só para o nosso umbigo, a gente não dá ouvidos a essa questão. Eu lembrei ainda agora também, ontem a moça falou na palestra sobre humildade, da criança que foi um amigo espírita dela. Alguém falou, uma criança que foi encontrada no terremoto depois de muitos dias, ela falou que eles não divulgam isso, né? Mas ela falou que o tempo todo tinha alguém dando comida para ela, alguém espiritualmente estava dando estímulo e comida de uma forma espiritual, claro, e que foi isso que fez ela ainda estar viva, né? E eu achei tão bonito que isso não é divulgado, mas que isso acontece todos os dias com as pessoas que estão lá passando fome, elas ainda estão lutando porque elas são alimentadas de outra forma, né? Até para que resista, até que alguém acorde, vá lá ajudar materialmente, os espíritos estão ajudando o tempo todo. E nós continuamos surdos, né? Que nós, a cada dia, possamos despertar para isso tudo, que a gente, na verdade, não faz é nada. É isso. Muito bem. Olha, Marlene observou, mostrou aqui, lembrou algo importante para nossa reflexão, que a gente tem dois tipos de alimento, né, pessoal? O alimento material e o alimento espiritual. O alimento espiritual é aquele que renova as nossas energias. Por exemplo, esse texto nos dá ânimo para a gente continuar com esse trabalho de caridade. Ânimo, nos incentiva, nos incentiva. Ou seja, qualquer pedido que alguém nos faça é um incentivo. Ah, eu me lembrei, falar em pedido, qualquer pedido, e Marlene falou a respeito disso, é o seguinte, porque na reunião passada nós falamos a respeito da riqueza, né? Que a gente era pobre, mas tinha outro tipo de riqueza. Lembra? Nonato lembra, Marlene lembra, só a Valdirene que não lembra porque ela não estava. Mas eu vou porque Valdirene não estava, eu vou contar de novo aquele mesmo episódio em que uma pessoa... Então eu vou contar aqui para vocês, de novo. A gente repete que às vezes a gente fica mais... consegue assimilar com mais facilidade. Conta-se, Humberto de Campos cita um livro do escritor, Prêmio Nobel de Literatura. Rabindranath Tagore é o nome do escritor. Conta que um homem estava na roça e que estava tirando os seus grãos de trigo, e os grãos de trigo ele ia colocando dentro da sacola, né? Quando a sacola encheu, né, ele já tinha enchido a sacola, ele resolveu ir para casa, mas ele estava sem camisa, com uma calça enrolada até o joelho, etc. E aí ele vai em direção à sua casa, e em direção contrária ao sentido dele vinha uma carruagem toda enfeitada de estrelas. A carruagem para diante dele, desce da carruagem o Senhor do Mundo. O Senhor do Mundo lhe estende a mão e diz assim: dá-me uma esmola. Esse dá-me uma esmola é um incentivo para que o agricultor, o homem da roça, se dispusesse a ajudar, né? E aí ele pensou, mas peraí, eu sou tão pobre, não tenho nada, como é que eu poderia dar alguma coisa ao Senhor do Mundo? Eu não tenho condição. De repente, nessas reflexões, ele observou, a sacola estava cheia de grãos de trigo. Então ele mete a mão na sacola, tira um grão de trigo, dá ao Senhor do Mundo, o Senhor do Mundo recebe, agradece, entra na carruagem e vai embora. E ele continua o seu trajeto em direção à sua casa. Lá mais na frente, ele percebe que de dentro da sacola saía uma luzinha bem fraquinha de dentro da sacola. Ele achou estranho.
Achou estranho e resolveu olhar o que tinha dentro da sacola. Abriu a sacola e percebeu que aquele grão de trigo que ele havia dado ao Senhor do mundo havia voltado para sua sacola e se transformado em uma pepita de ouro luminescente. E ele percebeu e disse: louco que fui, porque não dei tudo que tinha ao Senhor do mundo. Ou seja, toda a caridade que a gente faz volta para nós em termos espirituais, em termos de alimento espiritual, em termos de proteção, em termos de riqueza espiritual. Então, o trabalho de caridade, quem é ajudado somos nós, por incrível que pareça. A gente doa e recebe mais na frente. É uma plantação, né? A gente planta, né? A gente cultiva a caridade, e essa caridade daqui a pouco vai crescendo, e mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai nos dar frutos, e esses frutos vão ajudar na nossa evolução. Isso significa dizer, o conto, a história que foi contada, que qualquer pessoa pode fazer a caridade, independente se ela for rica ou não, em termos materiais. Independente se ela for rica ou não, se tenha dinheiro ou não tenha. Uma palavra de conforto, um aperto de mão, uma conversa, uma ajuda aqui, outra acolá, tudo isso é caridade. Então todos nós indistintamente somos convocados à prática da caridade, porque a oportunidade não nos falta. E quando a gente chegar do lado de lá, após a nossa morte, nós seremos cobrados, né, das oportunidades muitas que a gente teve e não aproveitou. Beleza? Algum comentário mais? Só lembrando do filme Nosso Lado, do André Luiz, que ele foi atender uma paciente porque a secretária dele pediu para ele atender, e ele atendeu com má vontade. E lá no plano espiritual, ele olhou que quem estava orando por ele era justamente essa pessoa. Eu achei isso aqui ficou tão marcado na minha, mesmo na má vontade que ele fez, ele foi reconhecido, né? Que bom. Foi ajudado. Olha só. Isso. Ela reconheceu o que ele fez e estava orando por ele. Estava orando por ele, olha só. Às vezes, mesmo com má vontade, como o Marinho está dizendo, né, a gente percebe que a gente é ajudado. Logo, está aí o caminho. Está aí. Diga, Valdirene. Falando em caridade, vocês falando assim, eu me lembrei de um episódio, até um mau hábito que eu tenho, e vou começar a me corrigir. Eu tenho muita dificuldade de ajudar esse pessoal que fica pedindo no ônibus. É um defeito meu, porque eu fico pensando assim, a maioria das vezes eles ficam pedindo, mas você vê que não é real aquela história, fico matando pai, mãe, filho, e às vezes você olha, é tudo com cara de drogado, então eu tenho uma certa resistência de dar. Algumas vezes eu sinto vontade de dar, e quando eu sinto vontade eu dou, mas a maioria das vezes eu não dou. E aí meu irmão estava aqui, quando minha mãe ainda estava viva, num desses dias que a gente sai para fazer um monte de coisa pelo ônibus, andando, pegando ônibus, aí Lucivaldo entrou aqui perto do shopping, quando chegou lá no Mateus, desceu, para esse ele ajudou. Aí desceu no Mateus, entrou outro. Até no terminal da Coab entrou uns 3. Aí eu disse assim para ele, eu digo, Lucivaldo, para o meu irmão, eu digo, meu irmão, se tu for atrás de dar para cada um desse pessoal que entra no ônibus uma moedinha 50, tipo R$1, R$2, quando nós voltar, nós não temos mais nem o dinheiro da passagem, porque nós ainda está longe do nosso percurso. E eu estou vendo que para cada um que entra, eu digo, minha irmã, esse pessoal passa o dia todo impedindo, isso é de manhã e é todo dia eles matam alguém, sempre tem alguém precisando. Aí, meu irmão, ele tem uma paciência de Jó. Ele olhou para mim assim, começou a sorrir. Aí ele foi e disse, minha irmã, eu não estou dando nada para eles. Eu digo, pois tu não está dando dinheiro, meu irmão. Tu até
os teus trocadinhos de R$ 1, R$ 2, ele já tinha dado. Toda hora ele dava R$ 1, R$ 2. Ele disse assim, tu não viu o tanto de bênção que eles estão dizendo para mim? Estão pedindo para Deus me dar? Aí eu disse, o quê, menino? Aí ele disse, tu não viu? Eu fiquei com vergonha, sinceramente. Ele disse assim, tu não viu? Eu dei só R$ 1, mas eles me disseram que era para Deus me cobrir de bênção, para Deus me abençoar, para Deus não sei o quê. Minha irmã, eu não estou dando nada. As bênçãos que eu vou receber do pedido deles, que Deus vai me abençoar, é maior do que aquilo que eu estou dando. Aí eu fiquei sem palavras, eu ia dizer mais o que para o meu irmão, né? Fiquei caladinha, eu digo, meu irmão, tu pensa assim? Ele disse, minha irmã, as bênçãos que eles estão desejando para mim é mais do que eu estou dando. Ele fala assim, numa paciência, eu digo, tudo bem, meu irmão, aprendi a lição. Agora, vocês falando, realmente, a gente às vezes, igual o homem da sacola, né? Que doido eu fui, né? Se eu soubesse, eu teria dado mais. Às vezes a gente fica com uma certa resistência de ajudar, porque a gente fica pensando se é verdade aquela história, se a pessoa realmente está precisando, e fica botando um monte de querendo explicação. E, na realidade, o comando é, se você pode ajudar, seja com uma palavra, seja de que forma, um prato de comida, alguma coisa, ajude, sem pensar se a pessoa está falando verdade ou não. É que naquele momento se você pode ajudar, ajude. E E aí você falando, oi. Eu lembrei muito de seu Humberto. Eu acho que depois que o seu Humberto desencarnou, teve um palestrante, porque o seu Humberto sempre dizia isso, a sua função é ajudar. Se ele vai usar com droga ou qualquer coisa, isso aí já não é com você. E tinha um palestrante lá, um palestrante que foi recente lá, falando essa questão de que ele não dava, porque fulano ia usar droga e não sei o que. Aí eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, não foi isso que eu aprendi. No que eu leio, no que eu ouço, né? E aí eu fiquei, infelizmente, mesmo a pessoa já palestrante tem, às vezes, essa ideia aí de que não vai dar porque não sabe que fulano vai fazer, e não é nossa função isso, né? E é só te complementando que é isso aí que tu tá falando mesmo. Eu fiquei caladinha, não tive mais argumento nenhum, né? Eu fiquei caladinha, eu digo, sabe que ele tem razão? Porque o que é R$ 1 perto de tantas bênçãos que eles, né, direcionam a gente? E que somos ajudados muito mais, infinitamente somos ajudados. Aí eu digo, errado estou eu. Aí fiquei calada, fiquei até com vergonha, não falei mais nada no caminho de ida e vindo e nem falo mais. É isso aí, meus irmãos. Amei. Para mim, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo uma lição maravilhosa. Então, pessoal, além do mais, nós não somos julgadores de ninguém. A gente não está nem podemos, né? Nem podemos julgar. Não podemos julgar, não, ninguém. Então, se o camarada vai fazer alguma coisa errada com aquilo, isso aí já é problema. Ele vai mais cedo ou mais tarde, olha só, mais cedo ou mais tarde, ele vai prestar conta. Tudo que a gente faz de errado, a gente pensa que ninguém está vendo, né, pessoal? A gente faz as coisas, não, fulano, ninguém está vendo, só eu estou percebendo aqui, só eu. Faz as coisas erradas e ninguém está vendo. Faz. Mas depois a gente vai ter que prestar conta de tudo, tintim por tintim. Tintim por tintim. Então, não adianta, meus amigos. É essa a nossa questão. Porque o objetivo da caridade é fazer a caridade mesmo sem vontade, mesmo, né, o Marlene? Mesmo sem muita vontade e tal. Mas uma hora, olha só, o Chico Xavier também uma vez não queria atender uma mulher. Não, eu estou atrasado para o meu serviço, depois eu converso com a senhora. Aí lá na frente o irmão apareceu por ele e disse assim, Chico, volta, vai atender a moça. Volta, Chico, ele não queria, volta. Ele voltou, atendeu, conversou, passou o tempo, chegou atrasado para o serviço e tal. Aí ele atendeu a mulher
E aí ele foi de novo em direção ao serviço. Lá na frente, Emmanuel diz assim para ele: Chico, olha para trás. Que ele olhou para trás, a mulher falava o seguinte: Chico, Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe. E aí saía da boca da mulher, Emmanuel via tudinho, as emanações, e o Chico também. Saía da boca da mulher emanações de luz em direção ao Chico. Só, ele não queria ajudar não, olha só, não queria. E mesmo assim, como Marlene falou, como Valdirene falou do irmão e Marlene falou aí, mesmo assim, sem vontade, a pessoa recebe, meus amigos. Então é só se dispor a ajudar, seja lá quem for, em qualquer oportunidade. Exemplo, outro dia estava no serviço e um camarada chegou para mim: Rubinho, eu conheço ele. Ô Rubinho e tal, manda para pro meu zap aí o meu declaração de imposto de renda e tal, para declarar e tal, aquele extrato de imposto de renda. Aí eu, tá bom, meu irmão, eu vou te mandar e tal, mandei. Aí tal, aquele negócio todo, digo, rapaz, o negócio aqui tava complicado, o sistema tava meio complicado e tal, mas aí no outro dia eu mandei, meus amigos, quando eu mandei para ele, o camarada: ô Rubinho, que Deus te ajude, Deus te abençoe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha só. Tanto de bênção, não? Eu estava fazendo o meu trabalho. Eu estava fazendo o meu trabalho. É meu trabalho fazer. Eu não tinha que agradecer coisa nenhuma. Era minha obrigação fazer. Né? Que era meu serviço fazer. Fiz. Mas também não esperava que, né, dessa ajuda. Assim também, Nonato ainda trabalha? Hein? Nonato, você ainda trabalha? Trabalho, todos os dias eu trabalho. Marlene ainda trabalha? Sim. Sim, Valdirene também trabalha. E eu também trabalho ainda. Olha só, quantas e quantas vezes no nosso trabalho a gente faz uma coisa com uma pessoa, coisa do nosso trabalho, e a pessoa agradece, quer retribuir, não sei o que, Deus te ajude, Deus te ampare, não sei. É uma porção de coisa que a gente está fazendo. É obrigação nossa, profissional, mas mesmo assim a gente recebe as bênçãos. Não é maravilhoso isso, meus amigos? É maravilhoso isso. Muito bem, deixa eu ver como é que está aqui o nosso texto. Irmã Cáritas, martirizada em Roma. Ela foi martirizada em Roma. Então, esse texto aqui, realmente, meus amigos, é um texto maravilhoso para que a gente, se quiser um incentivo, a gente pega esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, leia de vez em quando, para a gente ficar mais animado, com mais ânimo, para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, que é o que é a caridade. Porque, repito, fora da caridade não há salvação. Ninguém pode se salvar sem praticar este elemento, né? O amor em ação, que é a caridade. Beleza, meus amigos? Bom, então vamos fazer o seguinte. O nosso tempo está chegando ao final e nós vamos deixar o item 14 para a próxima reunião do Evangelho. E sendo assim, eu gostaria de saber, perguntar quem pode fazer a nossa prece de encerramento. Eu faço. Vou fazer. Vai lá, Valdir. Duas. Que maravilha. Tá vendo? Olha, tá vendo? Duas, aí, ó. Isso aí é... Vai lá, Valdir. Vai lá, Valdir. Já estou Então tá. de olhos fechados. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por esse momento de reflexão, por esse ensino que bondosamente o irmão Rubens compartilhou com a gente. Nesse momento, após o estudo, vamos nos recolher nos nossos leitos para dormir, que essas lições possam
criar raízes profundas na nossa vida, nos incentivar de fato a praticar o bem e não nos colocarmos como juízes dos nossos irmãos, mas como amarmos de fato eles. Dê-nos uma noite de repouso tranquila, com sono reparador, nos guarde, nos protejam, abençoe todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos, doentes. Confortai, Senhor, aqueles que estão passando por um momento de perda dos seus entes familiares, aqueles que estão na rua precisando de auxílio, de ajuda. Enfim, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos mostrarmos essa luz, pelo privilégio que nós temos de hoje estar aprendendo a sermos melhor. Melhor filho, melhor pai, melhor amigo, melhor irmão, melhor seguidor teu. Gratidão, meu Deus. Assim sendo, Senhor, quero te agradecer por essa palestra que teve fim, que teve término hoje. E muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que assim seja. Boa noite, fiquem com Boa Boa noite, Deus. Marlene. Boa noite, Boa noite. Val. Um Boa noite, abraço para Nonato. Lei. Boa noite. Boa noite. Bom final de Obrigado, semana amigo. para todos e até a próxima. Tchau. Até Até a a próxima. próxima. Abraço. Tchau. Tchau.